Jardim, Emanuele Ribeiro do GE. Globo. Pedir para você fazer a análise do jogo, né? Mesmo com tantos desfalques, 10 desfalques, você encontrou soluções interessantes para a gente ver hoje um Flamengo que, mesmo no 11 contra 11 ainda, já era dominante, já produzia mais e com uma movimentação muito interessante dos homens de frente e o Samuel Lino fazendo uma grande partida. Então, a sua análise, como que você preparou esse time e se você viu em campo o que você queria mesmo? Obrigada. Bem, acho que em relação ao jogo, foi um jogo completamente dominado pelo Flamengo. Mesmo contra 11 contra 11, já o Coritiba apresentava grandes dificuldades, mesmo na transição, que é uma coisa que eles utilizam. Nós conseguimos anular, tendo um pedacinho de profundidade da linha defensiva, quando eles metiam na frente, e principalmente o seu jogador de lançamentos, que era o Josué, que é o jogador responsável pela maioria dos lançamentos da equipa. Nós fizemos quase uma marcação à zona quando ele recebia a bola. E fizemos o nosso jogo de posse, com movimentos. Metemos ali na meia, quase como segundo avançado, no Lino. É uma posição que ele não está habituado, mas tinha características para o fazer. E foi isso que aconteceu. E agradecer ao Lino por fazer os 2 golos, porque eu disse que se corresse mal, iam dizer que o Jardim tinha inventado. Correu bem, pronto, já estava uma mensagem positiva e foi boa opção. Boa noite já, né, lá no Jardim. Maurício Luiz do Lance aqui. O Flamengo termina essa primeira metade, entre aspas, de temporada no segundo lugar do Brasileirão, com 34 pontos, 4 atrás do Palmeiras, líder geral da Libertadores e eliminado da Copa do Brasil. Queria que você fizesse um resumo de como você avalia essa primeira parte da temporada antes da Copa do Mundo e no que o Flamengo pode melhorar para a sequência da temporada. Obrigado. Bem, em relação ao resumo, já falamos disto algumas vezes, conseguimos checar o Carioca, depois a Libertadores conseguimos fazer uma boa campanha, não é? Uma campanha que é a melhor campanha de algum tempo já. Em termos de campeonato, com certeza queríamos ter mais pontos e esse era o objetivo. Perdemos 5 pontos logo nas primeiras 3 rodadas do Campeonato Brasileiro. Agora, o último jogo com o Palmeiras, voltamos a perder 3 pontos importantes, mas acho que em termos gerais estamos com 2 jogos para terminar a primeira volta, acho eu, Mirassol e Chapecoense. Se conseguirmos fazer 6 pontos, vamos para um nível já de uma primeira volta boa, ao nível das melhores primeiras voltas. Primeira volta é o primeiro turno aqui no Brasil, que tem apresentado o Flamengo nos últimos anos. Jardim, tudo bem? Aqui no meio. Boa noite, Gabriel Orfão, canal Paparazzo Rubro-Negro. Vou fugir um pouco do jogo, não tem como não te perguntar sobre a presença do seu amigo Jorge Jesus, que esteve aqui hoje no Maracanã. Queria que você contasse um pouco dos bastidores, se ele chegou aí no Ninho do Urubu, se vocês se encontraram antes do jogo, um pouco dos bastidores aí da chegada do Jesus ao Brasil. Obrigado e boas férias desde já. Tá, obrigado. Ainda não, vou aproveitar o prémio de jogo para ver se lá amanhã vamos jantar ou almoçar, porque até hoje fui sempre a trabalhar e já falamos sobre isto, quando trabalho às vezes o tempo é pouco. Hoje foi dia de concentração, ontem tivemos treino à tarde, fui sempre a abrir, tivemos fazer a análise do adversário, todos esses fatores. Houve pouco tempo, mas se tivermos essa possibilidade, claro que queríamos estar juntos, porque uma coisa é o futebol, outra coisa é a nossa relação fora do futebol, e vocês sabem como é. O Jesus em 2020, quando saí, telefonou-me para eu vir para cá, e ele fazendo essa coisa, ele acreditava no meu trabalho já na altura, que era a boa solução do Flamengo. Não acabou por acontecer, aconteceu somente em 2026. Boa noite, Jardim, aqui. Você na última coletiva falou que iria aproveitar agora esse tempo de treino para trazer alguns garotos da base para poder olhar de mais perto a categoria de base. Hoje o Léo, infelizmente, sentiu a coxa, saiu, e você colocou o João Vitor. Durante a semana você já tinha trazido alguns garotos. Queria saber assim, como é que foi esse primeiro contato com essa maior quantidade de garotos da base nos seus treinamentos e o que você espera encontrar de qualidade no meio desses garotos que estão aí fazendo categoria de base no Flamengo. Obrigado.
Nós, e eu como treinador, eu tenho sempre esse registro na minha carreira, que é dar atenção aos jovens da base. E aqui no Flamengo, devido a estes jogos de 3 em 3 dias, não demos atenção em termos de jogos, mas demos atenção em termos de análise do que eles fizeram no Sub-20. O João foi um jogador que tem jogado muito no Sub-20, é um jogador que ano passado treinou também aqui há algum tempo na equipa principal, e hoje eu tinha duas opções: ou passava para trás, fazia entrar o Saúl e passava um volante para trás para a central, ou acreditava e metia o miúdo para o fazer. E foi o que eu disse: eu não gosto de mudar posições, ou ele está aqui, eu tenho que acreditar nele. Foi o que eu disse: João, sabes quais são as regras, tens que jogar o teu futebol, e acho que o miúdo fez um bom jogo. Não é por acaso que ele é um dos melhores centrais jovens do futebol brasileiro, e fico satisfeito por ele, e espero bem que este seja um primeiro passo para no futuro jogar mais e bem, que é sempre a minha grande orientação. Não é só jogar, é jogar bem, mais e bem. Mister Roque, coluna do Fla, aqui à sua direita, aqui acima. A direita é para este lado. Você está chegando aí praticamente 3 meses de trabalho, né? Já conhece bem o elenco do Flamengo, e visando essa parada da Copa e também a janela de transferências que vem a seguir, o que você pode falar e o que você pediu de necessidade desse elenco para a continuidade da temporada, tendo em vista aí essa disputa do Campeonato Brasileiro, que a princípio, né, até o Palmeiras jogar, tem 4 pontos de diferença, né, tirando o jogo que falta contra o Mirassol, e também tem aí as oitavas de final contra o Cruzeiro na Libertadores. Na sua análise, nesse período que você já tem, quais posições você trouxe como necessidade para a contratação nessa janela de transferência? Bem, em relação à janela de transferências, uma medida importante é saber qual é o budget que nós temos para investir, não é? Porque às vezes temos necessidades e vamos saber se o budget é suficiente para trazer jogadores da primeira prateleira, da segunda prateleira, jovens, o que é que vamos apostar. Depois de ter essa diretriz, a ideia é sempre reforçar a equipa com mais qualidade. Ok, não vamos trocar por trocar, temos de trocar por jogadores que consigam acrescentar algo que estes que não conseguiram. Acho que neste momento a meia está um pouco no Arrascaeta e às vezes joga lá o Carrascal. Eu acho que podíamos ter um jogador ali diferente, Por isso o Boto anda a trabalhar nessa situação. De resto, o que for posição por posição, temos que colocar ou mais qualidade ou a mesma qualidade e mais saúde. Essas duas variáveis. Jardim, boa noite, canal do Mauro Santana. Queria que você avaliasse o resultado do sorteio que aconteceu ontem, da chave do Flamengo na Copa Libertadores da América, e a ironia do destino, colocando o Cruzeiro, seu ex-clube, no caminho do Flamengo na tentativa do pentacampeonato. Com certeza que a Libertadores, o sorteio foi contra uma das equipas que tem também um objetivo forte na Libertadores, reforçou a equipa este ano, é uma equipa que já vem construída de um ano para o outro, mantém a estrutura. Sabemos que vai ser um jogo intenso, a duas mãos, e nós, Flamengo, vamos ter o objetivo de conseguir contrariá-los, sabendo que a decisão vai ser a seguir aqui no Maracanã, a procurar fazer um bom jogo no Mineirão, para depois jogar aqui no Maracanã. Mas uma coisa neste momento que vai na minha cabeça é preparar para os jogos do Chapecoense Internacional, aqueles jogos de entrada, porque ainda não sei quais os jogadores que vamos ter, porque o campeonato do mundo, ninguém sabe quando é que as equipas são eliminadas, ninguém sabe ainda se os jogadores vêm com saúde, se vêm sem saúde, se vêm de paragens, ainda vão ter dias de férias. Esta parte para mim neste momento é o meu foco, e depois com certeza ter o foco nesse jogo, mas cada coisa ao seu tempo.